Salve galera, tudo certo? Mais uma aula de física, termometria parte 2. E na última aula terminamos com uma pergunta, que era: qual a importância em saber como chegar nas fórmulas? Só para recordar a última aula, eu mostrei um esquema para vocês para chegar nas fórmulas de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a conversão entre elas, que era o meio menos baixo dividido por cima menos baixo. Qual a importância de saber tudo isso? Vou mostrar para vocês, porque quando envolve as três principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, basta decorar aquelas fórmulas que eu passei para vocês. Mas se envolver uma escala diferente, é muito importante isso. Eu vou mostrar para vocês neste exemplo aqui, um exercício da VUNESP. Um estudante desenvolve um termômetro para ser usado especificamente em seus trabalhos de laboratório. Sua ideia é medir a temperatura de um meio fazendo a leitura da resistência elétrica de um resistor, um fio de cobre, por exemplo, quando em equilíbrio térmico com este meio. Assim, para calibrar esse termômetro na escala Celsius, ele toma como referência as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água. Depois de várias medidas, ele obtém o gráfico apresentando a figura. Então, temos o gráfico aqui, certo? Aqui este eixo, graus Celsius, 100 é o ponto de ebulição, o T é a temperatura intermediária e o 0, a ebulição. E aqui a temperatura pela letra grega ômega. 16, como está se relacionando com 0, é o nosso ponto de gelo. 22,6 pelo pontilhado, a gente vê se relacionando com 100, é o ponto de ebulição. E o R aqui se relacionando com T, que é a temperatura intermediária. A pergunta é: a correspondência entre temperatura T em graus Celsius e a resistência elétrica R em ômega é dada pela equação. Então ele quer saber qual é a alternativa correta. Reparem que todos estão em função de T aqui. Então é isso que vamos buscar agora, tá bom? Temos o nosso gráfico aqui, beleza? Primeira coisa, pessoal, quando vocês verem em gráfico assim, transformem em termômetro tudo isso. Por que transformar em termômetro? Fica muito mais fácil a análise para vocês. Então, pegando aqui o grau Celsius, ele vai 0, T e 100. Que eu fiz 0, T e 100. E para a resistência elétrica, 16, R e 22,6. 16, R e 22,6. Feito isso, pessoal, lembra aquele esquema lá, que é o meio menos baixo, cima menos baixo? A gente vai começar a fazer isso. Então, tracei aqui aquelas setinhas para a gente começar a se relacionar. E, como eu passei na aula anterior, meio menos baixo dividido por cima menos baixo. Vamos fazer para os dois termômetros. Então, aqui em Celsius, T menos baixo, 0, T menos 0, dividido cima menos baixo, 100 menos 0, igual meio menos baixo, R menos 16, e cima menos baixo, 22,6 menos 16. Feito isto, vamos fazer os cálculos. T menos 0, T, 100 menos 0, 100, igual. R menos 16 permanece. 22,6 menos 16 dá 6,6. Todas as alternativas lá, pessoal, está em função de T, certo? Está em função de T. Ou seja, o que vamos fazer neste caso? O 100 está atrapalhando. Então, vamos passar ele multiplicando para o outro lado. E dessa forma chegaremos nisso daqui. T é igual a 100 vezes R menos 16 sobre 6,6. O que vai dar a alternativa A para nós. Então, vou voltar aqui nas alternativas para a gente ver, tá bom? A alternativa A é o que corresponde ao que encontramos lá. T é igual a 100 vezes R menos 16 sobre 6,6. Beleza? Então, tranquilinho esse exercício, mostrando por que a importância de saber esse esquema aqui. Aqui do meio menos baixo, dividido por cima menos baixo. Beleza? Próximo exercício. Na Universidade Federal da Bahia. A temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius.
qual a leitura da escala em Fahrenheit e Kelvin fornecem para essa mesma temperatura. Então, ele quer saber quanto que o 36,5 graus Celsius vale em Fahrenheit e vale em Kelvin. Então, vamos começar passando de Celsius para o Fahrenheit. A fórmula que eu passei para vocês na última aula, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu já sei qual é a temperatura em Celsius, que é o 36,5. Então, vou substituir ele ali no lugar de TC. Neste caso, pessoal, essa primeira parte aqui, 36,5 sobre 5, eu consigo simplificar ela, dividindo por 5. Dividindo 36,5 por 5, eu chego a 7,3. Beleza. 7,3 igual a TF menos 32 sobre 9. Está vendo este 9 que está ali embaixo? Ele está dividindo todo mundo. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando 7,3. Assim, 7,3 vezes 9 vai dar um total de 65,7 igual a TF menos 32. Eu quero descobrir o TF, temperatura em Fahrenheit. Quem está atrapalhando? O menos 32. Se ele está negativo para esse lado, ele passa para o outro positivo. Realizando a soma, então, chegaremos a 97,7 graus Fahrenheit. Então, 36,5 graus Celsius equivale a 97,7 graus Fahrenheit. Beleza? E aqui agora passar de Celsius para Kelvin. A fórmula que eu passei para vocês no último vídeo era temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A temperatura em Celsius eu já sei, 36,5. Agora, este menos 273 que está negativo, eu passo para o outro lado positivo. E somando esses dois caras aqui, chegaremos a 309,5 Kelvin. Beleza? Então, com base nas fórmulas, conseguimos converter facilmente de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Facinho esse exercício, não é, pessoal? Muito açaí com torresmo esse exercício de tão fácil. Bora para mais um. Um que caiu aqui na FATEC agora. A temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da escala Celsius é de quantos? Bom, se ele está falando que Fahrenheit é o dobro de Celsius, eu posso falar que TF é igual a 2 vezes TC. Fahrenheit é o dobro 2 vezes a temperatura de Celsius. O enunciado já consigo tirar essa informação. Como ele está relacionando Celsius e Fahrenheit, vou pegar a fórmula dos dois. Eu já sei qual é o valor do TF. Eu já sei qual que é esse valor. O valor do TF é 2TC, certo? Porque foi o que falou, TF é igual ao dobro da temperatura em Celsius. Substituir. Dessa forma, eu fico com a mesma variável, TC aqui. E para resolver agora? É uma proporção isso, pessoal. Tenho fração dos dois lados, então vou multiplicar em x. Desta forma, fica 9 vezes TC igual 5 vezes, entre parênteses, 2TC menos 32. Só lembrando, pessoal, tanto faz se multiplicar daqui para cá ou daqui para cá. Critério de vocês, tá bom? Fica a seus critérios isso. Não vai influenciar em nada. Então, continuando, vamos ter que resolver essa distributiva aqui. O 5 multiplicando esses caras aqui do parênteses. Dessa forma, fica 9TC igual 5 vezes 2TC, dá 10TC. 5 vezes menos 32, menos 160. Então, estamos quase no final. Para descobrir agora, vamos passar esse 10 temperaturas Celsius para o outro lado. Se ele está positivo, passa para cá, negativo. Então, 9TC igual a menos 10TC, menos 10TC igual a menos 160. Então, resolvendo esses caras aqui, fica menos 1TC igual a menos 160. Lembrando que esse cara não pode ficar negativo. O artifício que utilizamos na matemática é o multiplicar por menos 1, que é você trocar o sinal de toda a sua equação. Assim, o que é negativo fica positivo
e assim TC é igual a 160, ou seja, 160 graus Celsius. Corresponde à alternativa A. Está aí a nossa resposta. Viram? Com a fórmula a gente conseguiu resolver. Muito abacate com leite esse exercício. Tão fácil. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.